Alô, alô, Leandrinha Duarte. Nossa, gente, as falas, né? Em plena, voltando, live, love, solta de coração, na mão. Ai, gente, Dríade aqui na área. Meu Deus, ó. Mulher divona, bafônica. Leandrinha, vamos voltar. Pronto, aguardando aqui. Ui. Ai, voltando. E aí, voltamos! Voltamos. Demora um pouquinho, porque agora tem que baixar o vídeo no IGTV, senão a gente perde essa conversa e depois a gente não consegue. Isso é ouro, né? As lives se tornaram esse novo espaço público e é muito importante esse registro, né? Para a construção disso que a gente está fazendo. Mas estava falando dessa dimensão do sujeito, né? Que é diferente da dimensão individualista, do indivíduo, que o capitalismo tão bem captura, tão bem se apropria. E acho que a esquerda e nós, né, nas nossas manifestações, nas nossas movimentações, precisamos justamente fazer essa afirmação. E a outra, e aí você fala desse campo da direita, do que foi essa luta, que me parece, aí posso estar sendo mais do campo da proteção, essa dimensão mais da proteção, e o que a gente precisa fazer agora é uma afirmação dessa própria encarnação dessa vida, atuando em todos os campos da vida pública, né? Em todos os campos. E para terminar, que você falou que você tem 25 anos, você podia ser minha filha, eu tenho 44, né? Então... Ai, quase a idade da minha mãe. Você vê, né? E é uma alegria essa conversa, porque eu acho que isso que você fala, assim, acho que nós estamos vivendo uma transição política. Ana Júlia, né? Aquela jovem também brilhante do Paraná, de Curitiba, uma deusa, né? Outra jovem, e ela tem falado muito isso, né? Ou seja, talvez estejamos começando agora o século XXI, talvez seja o início, aí sim, do século, e a responsabilidade que nós temos de fazer a transição com vocês é enorme, porque a política do futuro, o Brasil, os líderes, né? Aqueles que estarão ocupando, estão aqui. Eu acho que a gente precisa de um respiro, né? Eu acho que eu analiso muito o movimento trans e o movimento de pessoas com deficiência. Eu vejo que o botão F5, ele precisa ser acionado, sabe? É lógico, a gente entende a importância e a relevância das pessoas que lutaram para eu estivesse aqui hoje, por exemplo, nessa live com você é maravilhosa, recomendo que todos sigam ela maravilhosa. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa se complementar agora, né? É o clássico dialogando com o contemporâneo mesmo, literalmente, e tentar atualizar essas percepções, né? Eu não quero morrer, por exemplo, e achar que a minha narrativa é a última e vai existir. Não, caralho, eu quero deixar um monte de ponta solta, sabe? Eu quero deixar vários diálogos inacabados. E outro movimento que pessoas com deficiência lá atrás, Brandon tá aí, meu ursinho, um beijão. Inclusive, outros movimentos de pessoas com deficiência que vieram lá atrás, movimentos trans que vieram lá atrás, e agora, depois de mim, posso atualizar de novo o meu discurso. E hoje é contemporâneo, e hoje é atual, mas amanhã vai estar ultrapassado, e bom, e vai estar ultrapassado, sabe? Vamos atualizar, vamos se permitir fazer essa troca, né, de diálogo e com sensatez, sabe? Com lucidez, vamos dialogar. Eu sempre falo muito com empatia, né? Política também, política pública se dá muito com empatia, de que agora precisa começar a se colocar nas percepções, né,
de outros orbos dissidentes, de outros orbos diversos, plurais, e entender quais são as necessidades reais desses corpos, né? Eu sempre falo, enquanto movimento de pessoas com deficiência, o dever que vocês, pessoas sem deficiência, é lembrar que a nossa pauta existe, mas em momento nenhum falar por nós, sabe? Então, chame pessoas com deficiência para dialogar, chame pessoas trans para dialogar, chame o movimento e você dar a mão para dialogar. Eu acho que mais do que nunca, a gente tem que fazer valer aquela caralha daquela fala, que ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que fazer valer isso agora, urgente, sabe? Olha o que estamos vivendo. A gente vive um governo e tem licença para matar, licença para odiar, licença para disseminar ódio, licença para fuder com políticas públicas de minorias, sabe? De ditas minorias. A gente precisa se aliar, mais do que nunca se aliar, sabe? Eu vejo muito o meu movimento rachando, sabe? E rachar não é a melhor saída, sabe? Não é lógico, você tem que lutar pela tua narrativa, e se a sua narrativa você acha idálida, atrás da sua narrativa. Mas não se e não é momento de se sabe? É muito mais esse momento da gente se unir, que você, Maria, me explicar, e você sabe, eu tô junto com você, e eu vou explicar, eu sei, e você tem que estar junto comigo, sabe? É sobre isso, né, Maria? Meu amor, é sobre isso. Nego Bispo fala confluência máxima, vocês tomaram e nós tomamos isso. É esse momento. É um momento de confluência máxima pela vida, né? Você trouxe a morte, e o nosso movimento é pela vida, por todas as vidas. E o diálogo é a ponte, né? E esse encontro é a ponte. Queria te agradecer muito, acho que está todo mundo aqui falando, eu nem consegui ler direito, mas as pessoas estão muito mobilizadas. Ai, Anitta, beijo, Anitta, Asa Florescer está presente. Gente, que presente, que presente. Muito obrigada. Maria, muito obrigada, muito obrigada. Eu não sei se você tem a dimensão do quão importante é esse conteúdo. Você vai receber vários convidados aí maravilhosos. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você está se propondo a fazer hoje. E aí, todo mundo que assistiu, absorvam coisas dessa live, absorvam essa live, aplique o que você aprendeu nessa live dentro da sua casa, na rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu município, enfim, apliquem. Conteúdos como esse, de fato, é de muita aprendizagem. E Maria, muito obrigada, gratidão imensa pelo carinho. Nós agradecemos. E espero que a gente troque muitas figurinhas. Já estamos, né? E vamos seguir. Vamos seguir. Muito obrigada. Um beijo enorme. Estamos muito atravessados. Um beijo, meu amor. Obrigada. Beijo, gente. Até mais. Até já. Gente, que mulher! Não, aí todo mundo aqui aprendendo muito com essa live. É sempre um aprendizado, né? A gente começa sem saber. Obrigada, Leandrinha. Todo mundo aqui muito apaixonado. A gente começa, né? Sem saber exatamente como é. E daqui a pouco vira isso, esse encontro, essa live. Dríade tá aí, gente? Dríade tá aí para seguir um pouco nesse fluxo. Vou chamar Dríade porque... Peraí, errei aqui. Ai, meu Deus, fixar comentário. Eu acho que justamente eu achei como é que fixa comentário. É isso? Ou não? Eu descobri como é que fixa comentário? Não descobri muito, não. Eu vou chamar a Dríade, ver aqui se ela tá. Será que eu perdi Dríade de novo? Ah, não. Achei. Acho que agora eu chamei Dríade. Acho que agora foi. As crianças se acalmaram, todo mundo jantando, Bento assistindo um filme, tudo. Mulher! Olha, essa não é a nossa live oficial, porque vamos ter uma assim de 1 hora.
essa é uma celebração, contestação, esse é um ocupa dia Dex, namorar Dex, etc. Isso é um ocupa tudo. E você já começou firme hoje, postando todas, mandando a letra, maravilhoso. Dríade, nós nos conhecemos não tão muito, mas como diz Wagner Moura, minha filha, essa sua experiência em ministério foi curta, mas foi intensa. E entre as alegrias, conhecer vocês todos, mas o Fora do Eixo, te conhecer, tinha um quase namoro para você ir para a Funarte, nós fomos interrompidos antes, mas você que já era um furacão 2000 total, maravilhosa, como Leandrinha, né? Acho que você tinha a idade de Leandrinha naquela época, 25 anos. Eu tinha 24 anos no Ministério. Então, era bem jovem, com tantas responsabilidades. E de lá pra cá, né, Dríade, te ver pra mim é como ver, né, assim, o modo como você exercita a sua militância, como você afirma o seu corpo, como você usa desse espaço da mídia ninja para fazer potência, trazer muita gente. E queria mais do que ficar aqui falando o que eu acho, penso e sinto, quero que você fale, ocupa esse dia mofado dos namorados e vamos reivindicar com as alegrias que a gente pode trazer para a roda e fazer florescer uma nova percepção de vida, né? Então, queria que você compartilhasse seus caminhos e nos fizesse viajar. Massa. Primeiro, obrigada pelo convite, Maria. Obrigada por esse momento. Queria dar um oi para a Leandrinha, que passou aqui antes, que está aqui pedindo para eu dar meu nome aqui. A Trava já me chama no chat assim, ó. Não me dá nem minutos para pensar. Mas é isso. Eu sou Dríade Aguiar, eu sou criadora e editora da Mídia Ninja. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Hoje não tenho mais 24 anos, que era a idade que eu tinha quando eu conheci Maria. Eu tenho 29. Chegando nos 30, eu faço aniversário dia 30 de junho. Faltam pouquíssimos dias. Cancerianíssima. E dentro da Mídia Ninja, o meu foco de atuação é debater negritude e feminismos. Então essa é meu foco, minha área de atuação. E aí hoje, Maria comentou que eu comecei o dia já jogando uns trem aí, né? Já falando umas paradas. Eu falei duas coisas hoje. E a primeira pode ser o primeiro assunto. A primeira coisa que eu falei foi para estimular as mulheres a se darem prazer, a serem a ter autonomia de prazer sobre o seu próprio corpo. E eu falei isso muito porque ao longo da minha vivência, né? E é isso, vou explicar aqui qual vivência é. Sou uma mulher negra, gorda, pansexual, que vem de Cuiabá. Então é um recorte, tem um recorte territorial. A maior parte da minha vida foi vivida lá, né? E, então sou do Centro-Oeste, sou mato-grossense, então tenho uma outra vivência de relação, né, com o mundo, com o imaginário. E a minha vida foi toda, por ter esse corpo, né, foi toda transpassada por negação do desejo. Negação, tipo, por ser mulher, então já tem o quadradinho de mulher, né, que é aquele quadradinho que a revista falou. Recatado e do lar, né? Então esse é o rolê. E aí, quando você é uma mulher negra, esse papel se reverte um pouco e te joga pro lugar da hipersexualização. Então, aí o lugar do seu corpo já fica, você não só está a serviço do homem, mas no nosso caso de mulheres negras, a gente está a serviço sexual do homem. Então, na minha vida, o desejo foi intercalado e transpassado de formas muito diferentes, às vezes muito violentas, às vezes eu entendi e conseguia dominar isso pra mim mesma. Então, a primeira provocação que eu fiz do dia esse lance dos dias dos namorados, principalmente para nós mulheres, ele vem com uma carga de peso grande, né? E nesse sentido, a minha provocação era que a gente, de novo, tentasse debater o amor romântico, né? Entrar na necessidade de estar com alguém, de estar apaixonado, esse lance de se completar. Mas eu não queria fazer só um ataque a isso, porque eu acho... E não é nem porque eu acho que não é necessário, ou porque, nossa, é um lugar comum demais, mas é porque eu acho que muita gente ia falar sobre isso. Mas é porque eu também tô numa onda de celebração do amor, sabe? Eu acho que
Eu lembro que eu ouvi uma frase essa semana que era: em tempos de ódio, amor é revolucionário, né? Então, eu não tô aqui para julgar quem escolheu hoje um dia para declarar, para se falar, para falar de amor e tal, para postar a sua foto de casal, até porque para mulheres que têm um corpo como o meu, e para além de corpos como o meu, mas também para as mulheres trans, o dia do amor, o lugar do amor, a celebração do amor nunca combinou muito com a gente, nunca foi pra gente, né? Então, nesse sentido, eu resolvi não falar sobre isso, mas eu resolvi falar sobre o alto amor. E aí, no caso, especificamente, nesse dia, sobre o alto amor sexual, sobre você ter se provocar e tomar para si as rédeas do seu prazer, né? Que é um assunto super complicado, principalmente no Brasil, que tem essa pinta de país super descolado, sexualmente super aberto e tal, né? Por conta do carnaval, por conta do clima tropical, pelo jeito que a gente se veste. Salvador vive muito isso, né? Esse estigma da sexualização. O Nordeste tem toda essa pecha, né, do turismo sexual, mesmo que aconteça muito no Sudeste também. Então tem esse rolê, essa história que é contada sobre a gente, de sermos um povo pacífico e tudo mais, mas na verdade somos um povo muito conservador, né? Então, e violento, e autoritário, e tudo isso. Exato. Então, nesse rolê, tem um tabu muito grande que é o prazer da mulher, né? Então, a masturbação é um negócio assim, menina, que você não pode falar nunca que faz, que acontece, que aconteceu e tal. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma que a gente lida com o sexo, né? Não tem educação sexual, a gente recrimina esse assunto, e aí, ao mesmo tempo que a gente não fala sobre ele, a gente espera que a pessoa entre na sua adolescência sabendo o que ele tá fazendo. E é uma coisa muito louca, acaba gerando uma série de relacionamentos sexuais frustrados, né? Então é isso, minha primeira coisa do dia foi fazer um convite para as pessoas, para as mulheres se tocarem, sentirem prazer por elas mesmas e assim, dessa forma, elas saberem o que elas querem e com isso ter um bom dia dos namorados, mesmo que seja os seus dedos. Muito bem. E outras propostas mais, porque você fez muitas propostas porque eu li, né? Eu fiz. Você fez muito post, não venha fazendo assim, não foi, pessoal, não. Fez muito de propósito, vários objetos. Falei bastante coisa. Dicas muito legais. Tanto falou disso, né? Pelo menos o que eu pude acompanhar, tanto falou dessa prática, ou seja, de naturalizar isso é um direito, isso é o seu corpo, isso é livre, isso né? Não é no corpo de ninguém, é na sua própria experiência. Mas você também trouxe, né, Dríade, porque eu vou passar por isso rapidamente para chegar onde eu quero chegar na nossa conversa. Pode ir. Você também falou dessa dimensão do... Você estava falando dessas mensagens que são trocadas, né? Queria ouvir sua voz e queria... Dessa dimensão de... Eu não me preparei para falar, então nem sei se é cinismo, mas eu digo assim... Eu posso falar. Tá. Para não te deixar ir na berlinda. O outro ponto que eu coloquei era justamente isso, porque por um lado a gente tem que celebrar o amor, e nesse caso eu escolhi o alto amor para celebrar, mas por outro lado a gente também tem que denunciar a irresponsabilidade afetiva, que é isso, né? Porque principalmente em tempos de quarentena, eu acho que o Ninja até fez um post falando do web namoro hoje, mas principalmente em tempos de quarentena, a gente tem se sentido, vou tentar fazer uma construção generosa. A gente tem se sentido mais carente afetivamente e a gente acaba apelando para o mundo virtual, né? Que é uma coisa que existe há muito tempo, desde que existe internet, existe esse tipo de relacionamento, que é o relacionamento virtual. E a gente, principalmente mulheres como eu, recebem muito esse tipo de investida. Então você acaba desenvolvendo algum tipo de relacionamento com alguém que você conheceu num chat de WhatsApp, ou num grupo, ou que você segue no Instagram, ou num grupo de Facebook, ou você é seguidor no Twitter e tal, e você acaba dentro desses espaços virtuais estabelecendo uma relação. E daí, principalmente em relacionamentos heteronormativos, seja com um homem e com uma mulher reproduzindo o papel de gênero normativo de homem e mulher, existe essa... Entra nesse rolê, né? E você acaba criando um relacionamento que você de fato crê que é um relacionamento, que vocês trocam mensagens, vocês se ligam. Homens têm uma demanda afetiva muito grande, né? Só você me entende, queria falar com você, não sei o quê, e te liga. E aí vocês têm tanto do sexo virtual até uma troca de fato profunda.
E aí, menina, hoje é um dia que namorados têm uma obrigação. Namorados, eu falo dos dois que estão dentro do casal, tem uma obrigação social e se sentem compelidos socialmente a divulgar esse amor, né? Então você com certeza passou pela sua timeline por centenas de fotos de casal. Hoje era o dia nacional de foto de casal. Peraí, um segundo, diga. Ah, claro. Ajustes aqui domésticos. Não, tudo bem. Então hoje foi o dia da foto de casal. E aí, menina, essa foto de casal deram uma causada. Então eu vi muito casal aí que tinha uma das pessoas, principalmente os homens, que nos grupos pagava de solteiro e que eu sabia que falavam com outra pessoa e tarará. Não aconteceu comigo hoje, já aconteceu comigo em outros momentos, mas comigo não aconteceu neste ano. E aí eu fiz uma postagem no Twitter falando isso, né? Que hoje era o dia também de você, mulher, negra, trans, gorda, que troca mensagens, que tem aquele cara que tá ali o tempo todo te buscando, te acessando. Hoje é o dia desse cara postar uma foto de casal e não é com você, porque ele namora uma outra pessoa. E daí você vai descobrir isso e hoje muita mina deve ter se sentido desassistida, pra dizer o mínimo, né? Mina, eu achei que ia ser uma parada, não, vou publicar isso aqui, as pessoas vão entender e tal. Mas o tanto de inbox, até de comentário, você pode voltar lá no post, mas o tanto de inbox de menina falando que era isso, e várias pessoas repostando, falando, hoje já 3 amigas minhas me mandaram prints diferentes e tal, e tal. Então, e descobriram, tipo assim, que o cara que ela falava tinha um outro perfil pra ser namorado da menina e que com ela usava um perfil fechado. Miga, toda uma Loucura. Loucura, é uma irresponsabilidade emotiva muito grande. E essa é uma coisa muito complicada, porque você traz uma dimensão que a gente não está querendo moralizar, né? A gente sabe e pode, até fiz a piada do casal que a gente podia ter um poliamor, fiz uma brincadeira, porque pode, o que a gente está dizendo é que pode, essas coisas podem no pacto, podem, a gente não está querendo, esse debate aqui é sobre a irresponsabilidade, como Bríade, eu não achei a palavra, e ela foi afetiva, ou seja, esse dispositivo do machismo que acha que pode usar desse tipo de expediente para... Total. Inclusive... Né, para ir manipulando, enfim, e vai usando as palavras e vai articulando... Ó, Leandrinha, que boa, ela tá ali mandando a letra. Oi, Kiran. Oi, Kiran. A Kiran veio dar oi. Oi, Kiran. Não, inclusive, é tão certo isso que você está falando que, na verdade, relacionamentos abertos, ou outros tipos de arranjo de relacionamento, poliamor, enfim, todos seriam a vacina para isso, né? Se a gente não vivesse numa sociedade que é compulsoriamente monogâmica, se a gente tivesse a opção de ser monogâmico, se a gente tivesse a opção, não, na verdade, monogamia não é pra mim, na verdade, eu gostaria de um relacionamento aberto, ou não, eu quero um relacionamento fechado, mas poliamoroso, ou não, eu quero whatever, entendeu? Se você decidisse, ou mesmo práticas dentro de um relacionamento fechado, como swing e outras coisas desse tipo, se você abrisse mais o seu leque, você passaria por menos experiências como essa. Porque, honestamente, não tem motivo hoje para um homem fazer esse tipo de coisa, porque as mulheres mesmo já estão buscando outro tipo de relacionamento. As mulheres mesmo já estão, mesmo que nós tenhamos sido criadas para apoiar o amor romântico e ser uma construção da monogamia, muitas de nós se perguntam, poxa, mas eu não quero transar só com esse cara, mesmo que eu o ame. Amor não é isso aqui. E eu acho que isso está cada vez indo para uma sociedade que vai finalmente, Deus do céu, diferenciar amor de sexo, que é uma coisa que a gente aprendeu por muito tempo, que devia estar unida, entendeu? E é muito louco, porque a gente aprendeu, só a gente, mulheres aprendeu isso. Os homens, desde sempre aprenderam que amor é amor, sexo é sexo. Então, eles têm esse desprendimento há muito tempo. E é muito louco, porque a gente poderia, entre aspas, aprender com eles sobre isso, mas eles que deveriam aprender com a gente também sobre responsabilidade afetiva para fazer isso de uma forma muito saudável. Se você começa o relacionamento falando assim, então... eu não quero ser monogâmico, eu também não quero te machucar, então a gente precisa chegar num acordo. Se a mana ou se o cara não topa, não topou de cara, foi no começo, já deu, entendeu? Viveu o que tinha que viver, se separou, ou não, ela topa com algumas ressalvas e ela vai se descobrindo, se reconhecendo, ou topa de cara, entende?
Então tem saída para tudo e geralmente as saídas estão na nossa cara e estão sendo feitas há muito tempo, mas a gente, por conta de todo esse arranjo compulsoriamente hétero, compulsoriamente monogâmico, a gente acaba perdendo essas saídas que já foram inventadas. Dríade, eu queria, aproveitando, fazer um depoimento que você me convoca. Assim, eu estava uma vez eu tinha viajado com meus filhos, estava num hotel e eu tinha que dar uma pousadinha, né? E eu tinha que, dessas que tem chave automática, e eu não consegui abrir, ela desmagnetizou. Eu estava com as duas crianças pequenas, uma pequena e uma assim de colo, e era de noite e tal. Aí chegou um casal do lado. E aí eu falei assim, puxa, minha chave desmagnetizou. E eu tava com a criança. E aí a moça, né, do casal fez assim, não, deixa eles aí que eu olho. Vai lá sem carregar. Aí eu deixei. E aí o cara me acompanhou. E durante ele me assediou. Durante o percurso e a conversa era, você não se sente sozinha, você não precisa de proteção, e falar dessas coisas são muito importantes para a gente perceber que nós todas, né? E, óbvio, eu não estou querendo quer dizer, criar hierarquias ou deshierarquizar, ou seja, é que isso é absurdo, isso é violento, esse dispositivo, né, desse poder precisa não ser aceito, ou seja, isso não pode ser. E para entrar nessa questão, que é onde eu queria entrar muito com você, porque você é uma ativista da comunicação, já falei dessa admiração, e para a gente começar assim, é impressionante o que, claro, a mídia ninja está fazendo, mas você especificamente, como uma pessoa que vem liderando esse processo, porque é de uma força, é de um poder, é de uma potência, é de uma emancipação comum, né? Porque a sensação que eu tenho é quando a gente vai se reconhecendo, quando o sujeito se emancipando, é como se a gente trouxesse esse monte, né? Quando, sei lá, eu me emancipo mãe, né? Que a conversa começa a começar. Quando eu me emancipo mãe, não, eu não tenho que tolerar isso, eu não tenho que aceitar isso. É como se todo aquele mundo viesse comigo. Eu queria que finalmente, pra gente, que você falasse muito, porque é muito visível, muito lindo, e eu fico muito impactada. E queria que você falasse desse trabalho, desses encontros, e como isso tem se revertido como potência na vida pública do Brasil, porque, nossa, aquela campanha das capas de revistas, enfim, tudo isso, né, para quem acompanha e quem se vê, é de uma dimensão revolucionária e libertária. É isso. A revolução não está na distribuição só das riquezas, né, gente? A gente vai fazer democracia na distribuição de riqueza, de alimentos, vamos dividir terra. Um dia vai acontecer, né? Vamos democratizar os meios de produção. Mas tem outras democratizações, e era isso que eu queria que você trouxesse, dividisse nesse celebração de Ocupa, né? Ocupa esse dia ocupado e vamos colocar essas subjetividades para jogo. Democratização da mídia, né? Que é o foco. Bom, primeiro eu queria falar que é isso. Eu cria da mídia ninja, ou seja, eu criei e ao mesmo tempo sou criada por ela. Faz parte de uma rede que criou a mídia ninja, chamada Fora do Eixo, que é esse organismo, essa rede de coletivos, de ativistas. E quando a Maria fala sobre a minha importância, essa liderança sobre isso, eu me sinto muito lisonjeada, principalmente porque eu sei que eu sou produto desse lugar coletivo, sabe? Que eu só tô nesse lugar porque várias pessoas incríveis se juntaram para fundar isso. Eu cheguei depois e consegui pegar na mão e seguir andando. Então eu aproveito até esse espaço para mandar um beijo para todo mundo do Fora do Eixo, da Ninja, que são minha família. Beijo! Pablo, Mari, Carol, Lê, Fi, são pessoas muito importantes na minha construção e que eu falo bastante sobre como essas pessoas
E essas redes, elas me permitiram ser quem eu sou. Porque é isso, você pensa, né? Lá em Cuiabá, mesmo que Cuiabá seja uma cidade que tem uma certa influência indígena e tem um movimento forte, negro, forte, muito atuante, eu cresci numa bolha e eu sou filha de cultura popular, né? Então, eu sou... meu pai é ator, então eu nasci nesse rolê, fui criada na coxia, é por isso que eu admiro bastante o que você faz também. Ator de teatro, antes de virar ator de TV, teatro de rua durante a ditadura, então passei e isso eu recebi. Oi! Estou aqui com a Oi, gente. tudo bem? Vem pra falar sua voz, ou tá com fome. Estamos aqui super empenhado. Tá tudo assim, tá tudo. Que fofinho. Então, eu sou criada da cultura popular. Então, o que eu aprendi, toda a minha vivência, é desde, tipo, entender qual que é a cultura popular da minha cidade, dançar o siriri, ouvir o cururu, cantar a música de lavadeira, as danças da Ribeirinha. Então, me criei daí. E a partir da minha adolescência, encontrando o Fora do Eixo, a Mídia Ninja, eu passei também a lidar com cultura digital, com cultura, enfim, pop, né? E encontrar outros caminhos. Então, eu sou meio essa coisa, essa junção de cultura popular com a cultura digital e pop. Então, acho que é isso um pouco que vocês estão vendo também. Só que, vindo desse lugar tradicional da cultura, era difícil reconhecer esses símbolos todos que eu apresentei antes, né? Ser uma mulher, ser negra, ser gorda, ser pan. E eu falo que a Ninja e o Fora do Eixo foram minha rede de apoio para descobrir essas coisas no tempo certo. Para assimilar ela, não descobrir, porque seu corpo descobre antes de você, né? Mas para assimilar essas coisas no tempo certo, para lidar com elas no tempo certo, com calma, tendo como respirar, podendo olhar para o lado e se sentir acolhida. E foi assim, eu chamaria de privilégio, só não chamo de privilégio 100%, porque também é um direito de todo mundo deveria ter direito a se perceber como um sujeito coletivo. E eu tive essa honra, eu tive esse prazer de poder ter isso, né? E eu falo que foi na ordem, assim. Primeiro eu me entendi mulher. Então, primeiro eu fui entender, não, eu sou uma mulher. E por ser mulher, isso acontece comigo. Com isso aqui eu tenho que me cuidar. Com isso aqui tenho que não. Eu tenho até uma história bem bizarra sobre isso. Porque, tipo... A minha mãe, eu não tive, quando a gente tava, até para fazer a conexão com o primeiro papo, eu não tive uma conversa sobre sexo com a minha mãe. Nunca tive com meus pais. Não rolou essa parada, entendeu? Então eu fui educada sexualmente pela internet. Mas minha mãe teve uma conversa comigo, que foi, tipo... Quando eu era pré-adolescente, antes da minha primeira menstruação, uma coisa ali, tipo 12, 11 anos. Que foi a última da minha turma menstruar, dando mais um detalhe desnecessário. Mas eu tava pré-adolescente, a minha mãe me chamou e falou que eu precisaria me cuidar e começar a me depilar, porque daqui a pouco os homens iam começar a querer transar comigo e eu tinha que estar pronta. Então, tipo, ela não falou de eu querer, ela não falou, não me deu opção sobre querer me depilar ou não. Ela simplesmente falou, você tem que estar pronta para quando um homem quiser transar com você. E essa foi toda a nossa conversa sobre isso por anos, assim, até eu ter 20 e tantos, sair de casa, mudar de estado, etc, voltar, entendeu? Então foi esse o papo. E aí, para voltar, o que isso tem a ver com a democratização da mídia? Eu vou chegar lá. A ideia é que eu fui me descobrindo, então eu me descobri mulher, depois eu entendi que além de ser mulher, eu era uma mulher gorda, depois, além de ser uma mulher gorda, eu era negra, então isso aí, quando eu entendi as estruturas raciais e o que isso estava significando, eu consegui me assimilar. Aí depois disso eu me entendi pan. E ser pan foi também uma viagem, assim, né? Porque é isso, lá na minha cidadezinha, quando eu era adolescente, a coisa mais transgressora e a única coisa que você poderia ser que não é hétero era lésbica. Então eu fui lésbica por muitos anos. Por muitos anos. Até conseguir me entender bi, até conseguir me entender pan e processos. Então, e aí... Na onde eu acho que isso morou? Na onde eu acho que tem? Qual que foi a dificuldade? Para além de eu viver numa cidade provinciana, lá no Centro-Oeste, onde a informação é de outro jeito, onde quando eu cresci, o maior acesso à informação era TV, rádio, jornal, e esses lugares são completamente dominados, né? É um monopólio, é uma oligarquia. Mas, para além disso, as histórias, quando chegavam lá, não existiam histórias com pessoas que pareciam comigo. Então, eu não existia na história brasileira, a não ser que eu fosse uma empregada doméstica ou uma escrava. Então, toda vez que eu assistia novela, toda vez
Então era assim, se eu assistisse novela, eu era a doméstica. Se eu ouvisse, eu era escrava. Se eu ouvisse o rádio, eu era doméstica. Se eu lisse jornal, meu filho tinha morrido. Porque aí, essas são as histórias que contam sobre mim, entendeu? Ou eu ia ser mulher de bandido, ou eu ia ser mãe de bandido, ou eu ia ser uma trabalhadora doméstica. Enfim, não tinha um futuro propriamente dito. Isso tudo é mídia, isso tudo é narrativa, isso tudo é comunicação. Então eu digo que uma das coisas que o racismo tirou da gente foi a capacidade de sonhar. Que quando você não se vê, você não projeta. Então, quando eu olhava quando eu via o jornal, olhava para esses lugares, eu pensava assim, não, então não tem para onde ir. Inclusive, quando eu era criança, me perguntavam o que eu queria ser quando eu era criança, eu dizia professora de português, porque era a única coisa, era a coisa mais mirabolante que eu conseguia imaginar, até pensar, depois de tudo e tal. Então, eu acho que a Ninja, ela acredita numa linha de democratização da mídia que vai ser ou vai ser. Ou a gente vai fazer isso de uma forma super democrática, super coletiva, e da forma que muita gente no Brasil faz, e que a gente super apoia e faz parte desse movimento também, que é fazer isso através da legislação, e votar o projeto, e conseguir entender e redimensionar o que é isso. Ou vai ser porque não tem opção, e a gente vai fazer a democratização da mídia de baixo para cima. Então, se a Ninja ela vem para bagunçar um pouco esse sistema do que é a comunicação. E se você lembra bem, a gente surge em março de 2013, estoura em junho, porque a gente contava história em tempo real. Esse era o rolê, entendeu? Então, você pensa que você é uma família brasileira média, naquela época, formada por uma mãe, por um pai e por um filho, e aí, pensando, né, na história que as pessoas tentam criar sobre família, porque a gente sabe que a família não é isso aqui, mas pensando nessa família média que a mídia tenta contar, esse pai trabalha fora o dia inteiro, essa mãe tá em casa o dia inteiro, e esse filho tem um turno que estuda e um turno que fica em casa. E aí, esse um turno que ele fica em casa, ele ia nas manifestações. E daí, na hora que ele volta para casa, o momento que tá os três na frente da TV, estão assistindo o Jornal Nacional e tá lá no Jornal Nacional falando que foi uma manifestação violenta, cheia de vandalismo, que parou o trânsito, que não sei o quê. E a única narrativa vigente que sobra para você assimilar é essa. Quando a gente surge, e 1 milhão de outras mídias, porque a gente sabe que a gente é uma coisa dentro de um ecossistema, inclusive o ecossistema midiático do Brasil de mídia livre é complexíssimo, gigantesco, fantástico, cheio de gente, coisa diferente acontecendo. Quando a gente surge, esse filho que volta para casa tem um link de um avivo, uma foto para mostrar, não, mãe, isso aqui aconteceu. É isso, aquela mãe que ficou em casa e ficou preocupada com o filho que foi na manifestação, assistiu um ao vivo. Aquele pai que está no trabalho recebeu uma foto no WhatsApp. Então, as narrativas sendo contadas em tempo real, e mais que tempo real, sendo contada na altura do nosso olho, são coisas que é legal a gente entender como conceito também. A gente está contando história na altura do nosso olho. Não é no helicóptero, não é de cima, não é de longe, não é tirando uma foto e saindo correndo porque você não é bem-vindo na manifestação. É junto, do seu lado, você tem a câmera e a sensação de estar correndo junto. É um jornalismo muito verdade, né? Muito factual, muito dentro da realidade. Então, quando você volta para casa da sua manifestação, sua mãe já assistiu ao vivo, seu pai já recebeu a foto, e daí quando você senta para ouvir o Bonner, você tem outras narrativas e outras histórias para compor aquilo. E é ali que a gente começa a virar. É ali que a gente começa a falar, não é assim, existem outras histórias, existem outras narrativas para ser contada, e essa é a nossa defesa, de que a democracia da mídia virá ou não virá, e a gente fará parte de todas essas virá. Isso aproveitando, antes que a gente termine, que o presidente Bolsonaro acabou de decretar, né, tem um dia, 2, sei lá, o Ministério aí das Comunicações, rememorando aí talvez o Ministério da Propaganda, sei lá, como a gente queira chamar, e nomeando o genro de Silvio Santos, um apoiador. E essa eu acho que talvez seja uma outra live para a gente fazer aí, talvez Ninja, falando aí de como estão concentradas as comunicações na mão de 6, 5, 6 famílias. E isso fala muito sobre o Brasil e como esse poder chega do governo militar, né, do período militar, e como é que essas famílias, esses poderes, essas empresas, então, ficam donas. Acho que é uma nova live, é um novo papo. Com certeza. Talvez a gente pudesse fazer uma série, mas, Dríade, e o que a gente está fazendo hoje, disputar esse dia, é disputar o direito de sonhar. Obrigada. Obrigada muito. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau, meu amor. Tchau. Vamos sonhar outras relações, outros amores. Vamos.
e vidas possíveis para além também dos relacionamentos românticos, que seja como quisermos. Gente, eu nem sei agora, eu não sei se Jean Willis apareceu, se tá aí, ele prometeu aparecer. Cadê? E Jair e Moura, vai cair ou não vai cair? Vai cair, esse pessoal todo vai cair. Michele, Perrone enviou uma solução para participar do vídeo. Cadê, Michele? Quer dar um oi, é isso? Vamos abrir? Michele não estava programada, mas vamos abrir. Eu chamei Michele, ela pediu para participar, nós divulgamos que podia participar. Vamos ver se é verdade mesmo que ela quer participar. Ah, Jean tá aí. Fique aí. Eu agora chamei Michele, eu não sei se ela vai aparecer. Dríade necessária. Michele, acho que não. Talvez seja... Vamos chamar Jean, que tá aqui. E aí a gente espera a Michele. Aham. Cadê Jean? Adicionando Jean para falar 5 minutinhos aqui com a gente. Oi, Maria. Gente, eu tô me sentindo muito celebridade, assim, com você, dia sim, dia não, dia sim, dia também. Maravilha. Meu amor. Olha, eu tô assim com esse visual, porque eu tava na live da Rita Benedito, que terminou agora. Então, me perdoe, assim, tá? Esse jeito de me apresentar. Tá maravilhoso. Ai, peraí, que agora meu microfone deu uma... Peraí, vou diminuir um pouco aqui, ó. Alô, alô? Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Tô te ouvindo super bem. Tá. Jean, então nós estamos aqui ocupando esse dia, né? Brincando, dizendo da importância da gente disputar esse espaço, visibilizar outras histórias. Esse espaço é aberto, é uma maneira, né, de falarmos 5 minutos, mas eu te convidei, te chamei, porque eu me lembro muito do momento que você estava, né, como deputado federal, e eu falei na outra live que nós tivemos, que eu me preocupava muito afetivamente, eu me preocupava assim, se você namorava. Eu me preocupava que era tanta violência. E eu me lembro das poucas vezes que nos encontramos, que eu perguntava isso. Eu falei, Jean, como é que é namorar? Ou seja, como é a vida afetiva? E, claro, é um espaço livre, mas eu queria que você trouxesse. Agora tá uma maravilha, assim, Glauber, né, namorando com Sâmia. Tá uma loucura aquele congresso, tá babadíssimo. Mas eu até mandei, você sabe que eu mandei um convite pro Bruno Monteiro, se Fatinha e Jax Wagner não queriam dar uma pinta aqui, falar um pouco dos romances e os bastidores, né, assim, sabe, o Congresso Nacional em Foco. Claro, a gente tá falando desses casais, né, heterossexuais e tal, mas eu me lembro muito dessas preocupações. Aí, ó, cada dia mais gato. Tá. Então, claro, você é o primeiro homossexual assumido, deputado no Congresso Nacional, e com desafios enormes de toda a ordem, mas eu queria que você falasse, porque a vida sexual, ou seja, uma coisa é você assumir a sua sexualidade, outra coisa é a vida, porque agora na pandemia, uma assessora de Ada Colau tweetou, logo no início, assim, um mês depois do isolamento na Espanha, ela tweetou o seguinte: é impressionante como os jornais não estão falando que objetivamente o Estado, ela estava falando do Estado espanhol, né, estava interditando a vida sexual das pessoas. E ela estava querendo dizer do valor que isso tem, isso integra a centralidade da vida humana, né? Isso não é um acessório, essa não é uma lateralidade. Então, nós quisemos disputar esse espaço como democracia, como espaço que precisa ser falado para entender outros tantos direitos, né? Num conjunto de direitos, num conjunto de relações. Então, queria te colocar essa provocação, mas que você ficasse livre para conversar com a gente. O que é que você acha que é oportuno nesse momento? Tá, primeiro eu quero deixar claro... Tá, Camila.
é uma louvação do machismo, do patriarcado, é um deboche, porque alguém como eu vestir essa camisa é debochado. Essa partida eu quero ganhar. Então a gente... Consegue me ouvir? Consigo, eu consigo. Ótimo. Então, primeiro, um deboche é uma brincadeira. É como o Erasmo Carlos na música Um Homem para Chamar eu, mesmo que esse homem seja ele. Então, vocês saberem que é esse deboche aqui, que eu isso justamente no dia... Vou fazer esse deboche. Mas olha, Maria, eu acho que sobretudo uma mulher que ocupa esses espaços de poder, pesa sobre eles uma demanda, pesa sobre eles uma vigilância que não pesa sobre os homens héteros. Os homens héteros podem exercer o poder, podem casar, podem ter filhos, alguns até têm amantes, e isso nunca pesa sobre a carreira deles. Isso nunca serve para desmoralizá-los. Mas as relações de uma mulher, quando uma mulher tem poder e ela tem relações, ou quando um homem gay tem relações, isso se torna a centralidade do assunto, entendeu? Então, por esse motivo, eu acho que muitos homens públicos gays, agora tem mudado, mas tempo homens gays e muitas mulheres evitaram, assim, se ou exatamente essa vigilância dificultou o romance por causa dessa homofobia e desse machismo, né? Quer dizer, se eu tivesse um namorado, eu acho que na época quando eu gosto dele porque eles vão ter 3 filhos. Mas uma coisa que eu gosto é que naquele momento, entendeu? E não o que eu estava fazendo. Protegi como eu pude a minha vida privada. Eu tive pouquíssimos namorados nesse período. Namorados muito curtos, com namoros muito curtos, porque eles também não seguravam a onda, assim, da exposição, né? Era uma exposição, um ataque, então eles não seguravam a onda. E também, para não comprometer a própria luta, eu evitava. Aliás, eu evitei até beijar. Eu sempre nunca me expus publicamente para poder estar contra a minha luta e contra a comunidade LGBT, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu ia muito do Galeria Café, que era uma boate em Copacabana, que é uma boate dos meus amigos e Alexandra, de Calafiore, e eu frequentava muito, era a minha casa. Eu continuei frequentando, mas eu deixei de beijar, porque tinha sempre pessoas com celulares na mão e prontas para fazer um filme e depois postar na internet de uma maneira completamente descontextualizada, né? Havia tanta acusação, fake news, que eu me preocupava com isso, para isso não atacar a comunidade LGBT. Não servir para atacar a comunidade LGBT. Então eu fui, assim, restringindo muito minha vida afetiva e durante... namorado, né? Assim, não tive namorado e restringi bastante minha vida afetiva. Me aproveitava quando eu viajava, porque tem essa dimensão. Pesa ainda sobre um homem gay e sobre uma mulher essa questão, sabe? Por exemplo, durante quando a Dilma era presidenta, se incomodavam muito com o fato da Dilma ser uma mulher solteira. E isso era sempre um assunto, como se ela fosse uma mulher menor porque era solteira, ou toda mulher tivesse a obrigação de ser casada, enfim. Então era uma patrulha sobre a intimidade da Dilma, sobre a intimidade do Lula, que não tinha sobre a intimidade do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso tinha um amante. Isso nunca foi, era uma passagem corriqueira. Nunca era sabe, o fato de Fernando Henrique ter um amante nunca era um problema. Aliás, os deputados, quase todos têm amantes lá em Brasília, quase todos frequentam bordéis, coisas do tipo. Isso nunca é um assunto quando se trata de homens heterossexuais. Mas quando se trata de uma mulher e de um homem gay, vira o assunto, vira a patrulha e às vezes a própria comunidade cobra isso de você. Eu lembro que eu estava... o Galeria abria aos domingos e tinha show de música e eu saí do Galeria. Ah, não, minto. Não, nesse dia eu estava em casa, estava escrevendo, lendo da manhã de um domingo. Eu vou a Leboy. Nada, vou ver o show da Rose Bombom. E a Rose Bombom era viva nessa. Eu cheguei na Leboy. Fui pro final, fiquei no fundo da Leboy, me encostei numa pilastra e para assistir o show da Rose Bombom. E aí um cara chegou para mim e falou assim, olhou, passou por mim e falou: oi, o que você está fazendo aqui? Você não é o deputado? Eu falei: sou. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele: comprando pão. Isso aqui não é uma padaria?
Aí ele falou, nossa, como você é grosso. Eu falei, não, é porque você me fez uma pergunta, desculpa, estúpida. Isso aqui é um homem gay, eu não posso frequentar um boate gay. Aí ele virou e falou assim, mas isso aqui é um lugar de promiscuidade. Eu falei, ué, mas é um lugar de promiscuidade, você está aqui? Eu falei pra ele, eu não tenho nada contra a promiscuidade. Eu falei pra ele, não tem problema nenhum com promiscuidade. Quer ser promíscuo? Eu tenho problemas com essa palavra. Eu falei, quem quer ser livre pode e deve ser livre. Vem aqui. Você não... Então, a própria comunidade cobrava essa sabe? Exigia da gente essa correção obra dos homens héteros. E essa coisa, aí voltando só um pouco, né, Jean? É rapidinho mesmo, fique super à vontade, porque eu sei que você está aí na corrida das lives. No caso dos homens, com um acréscimo de muitas e muitas vezes, e contra o erário público, muitas vezes dessas despesas pagas, né? Com o erário público, muitas mulheres, muitas vezes empregadas nos gabinetes, né? Então, com uma dimensão sórdida, porque a questão não é moral, a questão é que muitas vezes isso é uma corrupção mesmo e sobre esses outros corpos, como você bem falou, do seu e da Dilma e de tantos homens e mulheres, ou de tantas outras mulheres vivendo assim. Meu amor, eu queria que você, para finalizar aí, passar essa passagem relâmpago de Dia dos Namorados, celebração, que você contasse como é que você vê essa dimensão no contexto da democracia. A gente está numa série da democracia, pelos lugares que você tem passado, pelas dimensões que você tem vivido. Como é que você enxerga essa dimensão, né, da sexualidade no contexto das liberdades individuais e, portanto, que as cidades, os estados, os países devem também ser medidos, ou seja, nós estamos colocando a democracia sob suspeita, sob diversos olhares. E as liberdades individuais também devem ser colocadas numa perspectiva de democracia, né? Como se a gente não é um termômetro, mas queria que você, né, que tem pesquisado mais especificamente fake news, mas vem aí com esse conjunto de outras referências, queria que você contasse pra gente como é que você vê isso, que países, que cidades estão sendo exemplares na preservação desses direitos, né? A gente está falando da comunidade LGBTQIA+, mas também de mulheres e também desse conjunto de liberdades. E aí, antes de se despedir, que você contasse isso pra gente e qualquer outra anedota que você julgar. Você está me pedindo para dar uma palestra, porque isso dá uma... Não. É uma coisa simples, desculpe. Ou a gente deixa para outro dia. Tá bom. Mas olha, o primeiro dizer... Eu peguei uma sombra, eu vacilei. Eu preferi espectro, eu peguei sombra. Aí eu te perdi um pouco. Tá bom. Olha só. Os fascismo, as políticas fascistas, os governos fascistas interpelam a ansiedade sexual e estimulam o pânico moral, portanto é contra a diversidade sexual. As democracias são o contrário disso. A democracia é o espaço da inclusão de toda a diversidade sexual. Quando houve fascismo, quando houve... porque a gente passou em cima de um jump. Então, a comunidade LGBT, feminista, sempre houve perseguição aos artistas, porque nós... Eu pensei que tinha bugado. A comunidade LGBT vive muito a democracia como uma expressão da liberdade dos seus corpos de estar no mundo, certo? Então, o fascismo é o contrário da democracia nesse sentido. E a gente precisa defender a democracia para defender o nosso direito de ser... de não ir parar nos paredões, ser assassinados, nos campos de... Para nós não sermos obrigados a usar as roupas que nós não queremos, no mundo, em países do Oriente Médio, que são obrigados a usar uma roupa que elas não querem, mulheres que têm a genitália mutilada em países, sabe, que obrigam as mulheres à mutilação genital, ou seja, como a gente não tem nada disso, nós queremos as liberdades dos corpos, nós temos que defender, então, a democracia, é importante. Acho que Barcelona é uma cidade exemplar, Berlim tem sido uma cidade exemplar, aqui, Boston, nos Estados Unidos, onde eu estou, também é exemplar, no sentido de garantir o espaço LGBT na cidade. Não há identidade LGBT sem ocupar a cidade, sem ocupar territórios, sem que a gente faça parte da cidade. A cidade tem conosco uma relação de sístole e diástole,
uma relação de fechamento e abertura. Como esse, a cidade se fecha para nós. Nós somos atacados, os nossos espaços são violentados, nós somos agredidos. Esses momentos de autoritarismo, de ditadura, esses momentos são terríveis. As cidades se fecham para nós. Mas quando nós resistimos e nós abrimos a cidade para nós. Stonewall foi isso, foi uma luta de gays e transexuais pelo direito de ocupar a cidade, de estar naquele bairro invadido pela polícia, eles eram achacados até um dia, em 1969, eles disseram basta, não. E aí eles entraram numa luta corporal e funda-se então o orgulho LGBT a partir dessa reação a Stonewall. Ou seja, a luta pelas identidades, a luta... Meu amor... É a luta do amor, é essa luta que a gente tem que fazer. E nesse dia dos dizer que foi ótimo participar, mesmo que rápido, adoro você. E vou recitar um versozinho de Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso, que ele diz assim: amar, a falta mesma de amor. E na nossa sede, o beijo tácito e a sede infinita. Um beijo. Meu amor, um beijo! Gente, tem presente de Dia dos Namorados. Gente, é live, é love, é solta. Viva, João Willis. E agora, vamos com quem? Ah, tem um monte de gente aqui na fila. Bento, aqui conversando, adoidado. Um monte de gente aqui nesta... Cadê? Cadê? Peraí, eu errei. Eu vou chamar Lalai. E Hanna. Gente, quando vai falar, fecha com a mão. Eu tô tentando fechar. Ah, entendi aqui, né? É isso que vocês querem. A Alex tá aí também. Eu chamei Lalai. Gente, aê! Lalai e Hanna, cadê a Ana tá meio tímida. Laís Almeida, Hanna Rosa, manifesta coletiva. Depois de João Willis, arrasando. Gente, temos muito o que fazer na cidade. É muito trabalho pela frente. Conta aí, gente. É manifesta, é coletiva. Para não ficar parecendo que só sou eu. É todo dia, só eu. Aqui, ó. Eita, a Alex tá dizendo que vai ter que sair. Eu posso chamar a Alex e chamar vocês daqui a pouco? Pode, estamos aqui. Peraí. Tá, peraí. Fiquem aí. Gente, é porque hoje essa live... Alex Simões, Alexim, eu vou fechar o microfone porque Bento está aqui. Alex está chegando para conversar com a gente. Alex é um poeta incrível. Meu amor, cadê você? A Edgar também veio, a gente estava sem saber. Ai, desculpa lhe botar para fora assim. Não. Maria. A gente sabe que ela lá é de casa, viu? Porque senão... Manifesta, viva. Oh. Viva. Você é presente também. Viva. Meus amores, que coisa linda. Hoje é um dia de celebração, apesar de... Não vamos deixar de celebrar, apesar de... É um dia de ocupar essa data, como falou Benin, Dríade, falou Jean, é ocupar com os corpos, e a gente queria que vocês dessem essa aqui, ó, lá tá, tudo bem, tudo de boa. Nós estamos aqui com o Bento a todos jogando, eu já fiz todos os acordos, mas não tá rolando. Oi, Bento! Ele não escuta porque tá com fone, então ele não escuta nada, ele só fala. Mas dou oi pra Bento mesmo. Beijo, Bento, tá todo mundo te dando um oi. Mas vamos lá, meus amores, a gente está em plena ocupação dessa data
E a ideia de ser realmente muita gente ocupando esse espaço para falar um pouco da cidade, vocês que conhecem a cidade muito, né, Alex? Ou seja, vocês conhecem Salvador. Eita, vai cair, vai cair, vai cair. Eu já vou encerrar e volto. Rapidão, porque só tem 20 segundos.